Olá! Quem está na batalha dos concursos para carreira jurídica com certeza já se deparou com o termo efeito backlash. Mas o que isso realmente significa na prática? E o mais importante, como é que as bancas cobram esse assunto? Bom, é exatamente isso que a gente vai destrinchar hoje, essa disputa fascinante entre as decisões do judiciário e as reações do legislativo. Um tema quentíssimo nas provas mais concorridas do país. Para a gente entender tudo direitinho, nosso roteiro vai ser bem claro. Primeiro, a gente define o que é o conceito. Depois, vamos mergulhar num caso marcante que ilustra isso perfeitamente. Na sequência, a gente vê a reação legislativa que ele causou, como isso pode aparecer na sua prova e, para fechar, a regra de ouro que pode salvar aquela questão decisiva. Vamos nessa? Ok, vamos começar pelo básico. Afinal, o que é esse tal de efeito backlash? A pergunta central que a gente precisa ter em mente é esta. Uma decisão de um tribunal, por mais avançada que seja, pode acabar servindo de gatilho para a criação de uma lei que representa um retrocesso? A resposta para essa pergunta é o coração do nosso tema. E aqui está a definição. Pensa no efeito backlash como uma espécie de reação em cadeia. O judiciário toma uma decisão que é vista como progressista e, em resposta, alguns grupos políticos e sociais se mobilizam para criar leis que tentam basicamente anular ou frear esse avanço. É um verdadeiro cabo de guerra entre os poderes. Certo, mas teoria sem prática não ajuda muito na hora da prova, né? E olha, não existe exemplo melhor no Brasil para entender o backlash do que a decisão histórica do Supremo sobre as uniões homoafetivas. Vamos exatamente como isso aconteceu. Essa linha do tempo aqui diz tudo. Presta atenção nas datas. Em 2011, o STF dá um passo à frente e reconhece um direito importante. Apenas 2 anos depois, em 2013, o Congresso reage com uma proposta que vai na direção totalmente oposta. Isso não é coincidência, gente. É a essência do backlash em ação. Essa sequência de causa e efeito é o que a gente precisa entender. É fundamental entender a base da decisão do STF. O tribunal não agiu do nada, sabe? Ele atuou porque havia um vácuo, uma omissão do legislativo. E ele fundamentou toda a decisão em princípios que estão no topo da nossa Constituição, como a igualdade e a dignidade da pessoa humana, justamente para proteger todas as formas de família. Bom, e essa atuação do Supremo nos leva direto para a reação. Vamos analisar agora o projeto de lei que virou o grande símbolo do backlash no Brasil, o famoso Estatuto da Família. E aqui o confronto fica bem escancarado. De um lado, a gente tem a visão do STF, que é ampla, inclusiva, baseada no afeto e na dignidade. Do outro, a visão super restritiva do Estatuto, que queria cravar na lei que família é só a união entre homem e mulher. O choque de visões é direto, não tem nem como disfarçar. Então guardem isso. Para qualquer prova, para qualquer debate, o caso do Estatuto da Família em resposta à decisão do STF é o exemplo definitivo. É o caso de livro didático do fenômeno do backlash no direito brasileiro. Certo, agora vamos para o que mais interessa na nossa preparação. Como é que as bancas examinadoras pegam essa teoria toda e transformam em questões de concurso? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem práticos. Imagina você lá, na hora da prova, e se depara com uma assertiva dessas. Ela descreve o conceito e ainda dá o exemplo que a gente acabou de discutir. E aí, certo ou errado? Certíssimo! A afirmação está perfeita, redondinha. Ela conecta a reação legislativa à natureza contramajoritária da decisão judicial, ou seja, uma decisão que protege minorias, mesmo contra a vontade da maioria, e ainda usa o exemplo correto. É uma síntese exata do que a gente viu. Agora, um desafio um pouco maior. Uma questão discursiva, bem no estilo da FGV. Aqui não adianta só saber a definição, né? É preciso conectar 3 conceitos-chave do direito constitucional. Como é que a gente estrutura uma resposta para gabaritar isso? Uma resposta ideal seguiria essa lógica em 3 passos. Primeiro, a judicialização acontece porque o legislativo não legislou sobre o tema. Segundo, essa decisão do judiciário por proteger minorias é contramajoritária e acaba provocando uma reação. E terceiro, essa reação se transforma em propostas de lei que tentam reverter o avanço. Simples assim. Para a gente fechar a nossa análise, vamos ao ponto talvez mais importante, a regra de ouro que define o resultado jurídico desses conflitos. É isso aqui que garante a nota máxima na prova. E a regra de ouro é esta. Anota aí. Uma vez que um direito fundamental é reconhecido pelo STF com base na Constituição,
Uma lei comum, uma lei ordinária, não pode simplesmente chegar depois e apagar esse direito. O nome técnico para isso é princípio da proibição do retrocesso social. Ele funciona como um escudo protetor dos direitos já conquistados. Com essa regra em mente, a pergunta fica quase retórica. Se aquele projeto, o Estatuto da Família, tivesse sido aprovado e virado lei, ele seria considerado válido perante a nossa Constituição? A resposta é um sonoro não. E os motivos são claríssimos. Ele iria violar diretamente o princípio da igualdade, a dignidade da pessoa humana e ia bater de frente com uma decisão já consolidada do guardião da Constituição e, principalmente, representaria essa tentativa de retrocesso normativo que a nossa ordem constitucional simplesmente proíbe. Portanto, a grande lição que fica para a gente levar para a prova é esta. Embora o backlash, a reação política, seja um fenômeno real e poderoso, ele não tem força jurídica para derrubar as garantias e os direitos fundamentais que estão protegidos pela nossa Constituição. E para a gente finalizar, fica a reflexão. Usando essa mesma estrutura de análise que a gente viu hoje, qual será o próximo tema sensível a gerar um grande embate entre uma decisão judicial de vanguarda e uma reação legislativa mais conservadora? A resposta vai definir os próximos capítulos do nosso direito constitucional.